Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Human Talks, o podcast da Human, onde a gente traz profissionais que a gente adora para falar tudo sobre inteligência artificial e o mercado criativo. E eu confesso que eu estou bem empolgado para o papo de hoje, é uma convidada que a gente já queria trazer faz tempo. E aqui comigo, como sempre, meu querido sócio, nosso diretor criativo, Mario. Fala, Mario. E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Ó, a nossa convidada de hoje é muito especial. Ela é uma artista visual e designer brasileira que se destaca por integrar a inteligência artificial em seus processos criativos. Formada em arquitetura, passou por escolas de ilustração na Espanha, Itália e Reino Unido. Ela é sócia do estúdio Rebimboca, aqui em São Paulo, onde desenvolve projetos que exploram o uso de novas tecnologias na arte. Seus livros ilustrados já foram traduzidos para mais de 20 países. Ela também ministra cursos sobre a aplicação da IA na ilustração e no Instagram tem compartilhado as suas experiências e descobertas nesse mundo. Seja muito bem-vinda a Human Talks, Larissa Ribeiro. Obrigada, gente, pelo convite. Estou animadíssima de estar aqui com vocês, que eu curto demais o conteúdo, sempre me atualizo lá com diquinhas de plataformas e workflows que vocês postam lá nas redes. Sou super fã do trabalho de vocês e estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho do meu também. Legal demais, é uma honra pra gente. E para começar do começo, conta pra gente um pouquinho da sua jornada no mundo da ilustração, assim, pra galera que tá te conhecendo agora. Então, eu sempre me considerei uma pessoa que não sabia desenhar, né? Eu não fui, diferente de muitos colegas artistas que eu tenho, eu não fui uma criança que os pais incentivavam e que gostava muito de desenhar. Eu sempre gostei de fazer experimentos com materiais malucos, tipo pegar um isqueiro e um giz de cera e ficar pingando aquela cera e fazendo composições malucas, mas era visto sempre como uma excentricidade e nunca explorei muito esse traço na infância, assim. E aí, quando eu fui escolher uma carreira, né, prestar vestibular, eu estava um pouco em dúvida se eu queria fazer exatas e humanas e fui prestar arquitetura, que era uma faculdade que pedia tanto exatas quanto humanas na segunda fase. Estudei muito, muito mesmo. E aí passei na arquitetura, não foi, então não foi assim uma escolha muito, sonhei em ser arquiteta, foi meio um golpe de sorte, assim, de ter estudado justo os tópicos que caíram na prova do vestibular da FUVEST. Mas para entrar na FAO tinha uma prova específica de desenho também. E eu fiz essa prova de desenho e eu tenho um certo orgulho irônico de contar isso, que a minha nota foi a pior nota de desenho de toda a turma dos aprovados na época. Eu gosto de contar isso porque às vezes às vezes eu sempre ouço muitas pessoas falando, eu não sei desenhar, eu não sei, assim, não tem isso, sabe? Acho que nunca é tarde para você, né, explorar um interesse ou investir em alguma coisa que você gosta. E aí eu estava lá na arquitetura meio de não de gaiata, né? Eu fui tentar entender que é um curso riquíssimo, super complexo, que tem área de projeto, planejamento urbano, paisagismo. Dentre as coisas que se estuda na FAO, na FAUSP, onde eu estudei, tinha a área de programação visual, né? Que hoje a gente chama de design gráfico, enfim, estava enfim, a área de design gráfico. E comecei a ficar muito fascinada, assim, pelos processos. Eu tive aula com o professor Chico Mendes Mello, que foi uma grande inspiração para eu querer seguir, né, nessa área de design e ilustração. E fui me interessando por livros infantis, assim. Na verdade, eu fui me permitindo entender que gostar de livros infantis e de ilustração não era um demérito, mas era um interesse válido. E me permiti explorar um pouco mais esse interesse que eu tinha por livros infantis, porque, por incrível que pareça, em algumas áreas na academia, como na vida em geral também, existe um pouco um preconceito, uma visão de que as pessoas acham que a literatura para a infância é uma literatura menor, ou é mais fácil, ilustrador só faz desenhinho e tudo mais, quando na verdade não é assim. Né? Quando você está pensando em arte, em literatura, fazer o simples, às vezes é muito mais difícil do que fazer o complexo, né? Porque você tem que ter uma precisão, você tem que ter assim um domínio das técnicas artísticas muito intenso, assim, né? E aí eu fui me interessando
por essa área de maneira científica, né? Desenvolvi uma pesquisa sobre livros ilustrados no Brasil desde a década de 70, com recorte dos livros que foram reconhecidos pelo Prêmio Jabuti. E essa foi a minha iniciação científica e meu trabalho final de graduação. Só que, na época em que eu me formei, que era 2006, não se via ainda a ilustração como uma profissão muito bem, como dizer, como uma profissão muito bem estruturada, né? Então era uma coisa que, de repente, você era designer e podia fazer uma ilustração também, ou você era editor de arte, poderia ilustrar livros também, mas eu pelo menos não tinha essa ideia de ilustrador como um profissional completo, assim, formado. E fui trabalhar como designer gráfica na Editora Abril. Fiquei lá por um ano, mas sempre esse interesse pela ilustração e pelos livros continuou existindo, até que eu fui atrás de formação e percebi que no Brasil não tinha nenhum curso muito específico, né, para essa área, fazer aquela piadinha da Xuxa que diz que no Brasil não há homem para mim, no Brasil não havia curso para mim. Não, mas brincadeiras à parte, eu tive essa oportunidade incrível, né, de poder ir para Barcelona fazer um curso, que era uma especialização em publicações infantis e juvenis, e de lá eu descobri outros cursos em Barcelona também em que eu poderia me aprimorar, e acabei passando 3 anos lá, estudando ilustração especificamente. E antes eu já tinha feito cursos mais curtos, né? Já tinha feito uma semana em Londres, numa época que eu fiz intercâmbio durante a graduação, mas o formativo mesmo foi esse que eu fiz em Barcelona, com grandes ilustradores, com pessoas que levam super a sério o livro ilustrado e entendem, né, o peso e o valor cultural que essa forma de expressão tem. E acabei voltando para o Brasil super cheia de ideias e continuei em paralelo com a minha carreira de designer gráfica, né, editora de arte, para o mercado editorial, até que eu fui conseguindo montar um portfólio um pouco mais robusto que me permitiu, depois de um tempo, deixar de lado, assim, não de lado, né, mas me atirar um pouco mais de cabeça como freelancer na profissão de ilustradora. Isso tudo a gente está falando aí de 2010, 2011, né, que foi 2011 foi quando eu deixei mesmo o emprego CLT e falei, não, eu vou ser ilustradora em tempo integral. E era uma época bem diferente de hoje, né, assim, o mercado... enfim, as coisas não eram tão digitais assim, então muitas das oportunidades que eu tive foi botando pastinha embaixo do braço, tocando nas redações, né, porque eu trabalhava muito com o mercado editorial, e eu com a pastinha debaixo do braço, oi, sou ilustradora, quer ver meu trabalho? Quem sabe a gente pensa em um projeto? E, né, as pessoas trabalhavam no presencial, elas tinham um escritório, um endereço onde você poderia ir com a cara e com a coragem, bater na porta. Bater na porta. Mas eu confesso que a pesquisa acadêmica me abriu muitas portas nesse sentido também, porque como eu pesquisei o livro ilustrado, eu tinha abordado muitas pessoas do mercado editorial com o pressuposto de fazer essas entrevistas. Então, depois eu vou para Barcelona e retorno, e aí eu bato na porta dessas pessoas, oi, lembra que há uns 4 anos atrás eu te entrevistei? Então, estou aqui, eu tenho esse portfólio, vamos conversar. Então, já rolou assim, uma abertura um pouquinho maior. Enfim, que eu acho que é um caso interessante, onde a pesquisa acadêmica pode acabar também servindo como abertura de portas no mercado mesmo, né? É engraçado, é curioso esse desdém assim com a ilustração dos livros infantis, porque no fundo é essencial para o livro infantil, para as crianças que ainda estão começando a aprender a ler. Então, assim, para o envolvimento dela na história, para o entendimento da história, a ilustração é parte essencial do livro infantil, né? E, sei lá, me parece super gostoso. Então, é curioso. Eu entendo, né, que, vamos dizer assim, é pouco sexy, né, trabalhar, mas, meu Deus, pô, eu tenho 2 pequenos em casa. Então, assim, o que eu mais admiro nos livros deles são as ilustrações, né? É animal. Cara, eu antes de ter filho, eu tenho um filho de 3 anos, né? Eu antes de ter filho, eu tinha uma relação bem intensa de admiração e de
enfim, de fruir do livro ilustrado, que era uma coisa à parte, mas depois de ter filho, mudou minha visão. Eu tenho uma outra... Livros que eu não considerava tão interessantes passaram a ser, porque dá para entender um pouco assim, a necessidade, mas teve uma coisa que eu percebi, assim, como artista mesmo, que eu tenho, né, toda essa... Fico sempre questionando muito o mercado, se vale a pena, né? Porque tanto no mercado editorial, quanto no mercado publicitário, no mercado da arte, tem várias coisas que são pautadas por relações de poder e de, enfim, e de compra e consumo e tudo mais. E eu pensando em como que eu desenvolvo minha carreira como artista visual, ilustrador e tal, sempre uma coisa que me brilha os olhos do livro em específico é a relação íntima e física que o seu espectador tem com a sua obra, né? Porque acho que em nenhuma outra obra de artes visuais você leva com você para a cama, você dorme com ela, né? Você tá ali você deita aí com o teu filho, que é aquele momento de conexão, e você leva as minhas ilustrações junto com você. Eu faço parte desse momento, que para mim, enquanto artista visual, é uma coisa que me dá muito mais satisfação de pensar do que ter um quadro pendurado numa parede de uma galeria, sabe? Em termos emocionais, é uma coisa que me toca mais, que me deixa mais E sensível a essa quantas vezes, relação. né, cara? Quantas vezes vai ser visto, né, cara? Porque também tem isso, né? A gente lê 1000 vezes o mesmo livro. E eu lembro, cara, livros que eu amava, eu lembro dos desenhos, das ilustrações, sabe? Eu lembro perfeitamente. Marmelo Martelo, enfim, o cara do Cabide, enfim. Então essas coisas marcam, e eu acho assim, a gente, só para contar, assim, para quem não me conhece também, vocês me apresentaram muito bem, falaram do Estúdio Rebimboca, mas eu também faço parte de uma produtora literária chamada Sabichinho, que faz livros ilustrados para adultos e crianças, né? Então o nosso objetivo é que os livros que a gente faz eles sirvam aos dois públicos ao mesmo tempo, né? Então a gente faz essas histórias que são meio híbridas entre ficção e não ficção. Então são livros que eles são instrumentais. A própria ideia da produtora surgiu em 2015, quando a gente estava fazendo um livro sobre política para crianças, né? E aí a gente falou já de política, eleições, sobre luto, e agora acabamos de lançar um livro com a Companhia das Letrinhas também sobre letramento digital, né? Que é um nome comprido do livro, que é Detetive Chapeuzinho e o Mistério da Sombra Digital, né? Que é um assunto que está aí super quente, né? Sobre essa relação que a gente está tendo com os meios digitais. Mas são livros assim que falam sobre questões práticas da vida, mas tem um super trabalho, né, tipo literário, um super trabalho artístico com as ilustrações, e que servem um pouco para dar repertório para os adultos poderem conversar com as crianças sobre certas questões que são às vezes tabu, que são difíceis, intangíveis, né? Então é uma coisa que vem para provocar um pouco, abrir questões também na cabeça do adulto, né? Então não é uma coisa que, por ser um produto infantil para criança, que ele é menor. Então também tem essa visão um pouco de entender a infância como uma fase complexa e completa também, né? Enquanto ela existe, não que a criança não é uma tela em branco que vai ser moldada para virar um adulto no futuro. Ela já é um ser completo na infância, etc. Então é um projeto que eu tenho muito orgulho. Tivemos muito sucesso também com esse projeto. O nosso segundo livro, Eleição dos Bichos, foi traduzido para mais de 20 países, virou peça de teatro e, enfim, segue aí rodando o mundo. E, enfim, agora estamos pensando já nos próximos para falar um pouco sobre emergência climática e tudo mais, mas sempre de um jeito que não coloque em segundo plano a parte literária e artística dos projetos. O livro tem disso, né? De romper as barreiras, enfim, e você conseguir traduzir ele para qualquer idioma e ele vai funcionar. Depende. Tem alguns que podem acabar ficando um pouco específicos, né, para os territórios, claro, e tudo mais, mas a gente deu sorte com a Eleição dos Bichos. Quando ele foi feito, ele nem foi pensado para
ser internacionalizável dessa forma, mas acabou que deu certo. A gente justamente, né, trabalha com esse imaginário da floresta, que poderia ser em qualquer lugar, e aí acabou que virou esse sucesso, assim. Aliás, para quem ficar curioso e quiser conhecer os livros, todas as nossas publicações estão disponíveis online em licença Creative Commons. Então, no sabistinho.com.br dá para baixar os livros completos. Você pode alterar, mudar o final, depois mandar para a gente. Quem baixar e ler aí com os pequenos, ou quem quiser fazer uma intervenção também só com os adultos, a gente gosta muito de ver como as pessoas se apropriam dessas obras, sabe? E o que motivou vocês a fazer esse licenciamento aberto, Creative Commons? Quem traz essas ideias mais ponta de lança pra gente, que nós somos um grupo de 4 pessoas. Sou eu e o André Rodrigues, que é meu sócio no estúdio Rebimboca, a Paula Desgualdo, que é escritora e mora aí em Floripa, e o Pedro Marcum, que foi o cabeça, assim, né, quem trouxe toda essa ideia. Ele é hacker e trabalha muito com ativismo político e tal. E ele é uma pessoa que sempre esteve ligada a esses movimentos de, enfim, cultura livre, enfim, ele participou também de várias conversas lá no Senado pelo Marco Civil da Internet. É um cara que está bem envolvido com questões políticas relacionadas à tecnologia. E quando a gente pensou em fazer o primeiro livro, lá em 2015, que foi o Quem Manda Aqui, a gente quis fazer um projeto que fosse aberto. Então, a gente, no próprio processo como esses livros são criados, tem o próprio processo é aberto. Então, a gente fez um crowdfunding para financiar esse livro. Então, né, todos os colaboradores entraram, podiam opinar, enfim. E aí, uma vez que a gente captou a grana para fazer os livros, a gente levou para as crianças a nossa ideia, porque a gente não queria ter uma hierarquia em que os autores têm a sabedoria e as crianças precisam ser ensinadas. A gente queria ouvir as crianças o que elas sabiam sobre política, as dúvidas que elas tinham e tal. Então, a gente fez uma série de oficinas com as crianças. E a partir dessas oficinas, a gente sentou para escrever e ilustrar o livro, mas também ilustrando de uma forma bem aberta, que pudesse ser apropriada também, com formas geométricas. Então, qualquer um que quiser pode pegar aquele sistema de cores fechadas e geometria e fazer sua própria ilustração do livro. E o Pedro que trouxe pra gente, assim, já que a gente está trabalhando dessa forma aberta, com crowdfunding, com as crianças participando do processo, faz muito sentido que esse livro seja publicado em licença livre também. Porque aí a gente também chega mais longe com ele, porque o nosso interesse era muito mais do que fazer um produto que ia ser vendido, era fazer a nossa ideia circular, fazer com que as pessoas pudessem se apropriar do livro e conversar sobre política. O que a gente queria era abrir um diálogo, e esse livro ele traz assim como se fosse uma faísca, né? Uma desculpa para as pessoas falarem sobre o tema. E desde então, desde esse primeiro, que foi uma negociação longa e árdua com a editora, né, que a Companhia das Letrinhas publicou desde o princípio assim, esses nossos projetos autorais. Estamos com 4 títulos já com eles, mas foi bastante negociação e muito convencimento para a editora topar deixar a versão digital aberta. E desde que a gente fez essa negociação, só alegrias, assim, de devolutiva, sabe? Tem pessoas, no Pará, às vezes num lugar muito distante que não tem biblioteca, que escreve pra gente: poxa, baixei o livro, imprimi, fiz um trabalho com as crianças nas escolas e foi super positivo. Aí eles mandam pra gente uma versão do livro que as crianças fazem, e fica isso aí como um jeito de fazer as pessoas poderem acessar com mais facilidade, né? Não necessariamente você precisa ter condição de comprar um livro, que tá caro hoje em dia também, e aí quem tem criança sabe que não é ter 2, 3, 4 livros, é muito livro, né? Às vezes nem biblioteca dá conta. E aí a gente deixa aberto, mas assim, é um jeito também de fazer chegar, mas também o produto digital, ele não chega a ser suficiente, né, com criança, porque ela precisa muito daquela materialidade do objeto, de poder se apropriar dele, folhear a página e voltar. Então é meio que uma ponte, assim. Então, às vezes, a pessoa que não conhecia o livro conhece porque ele está
aberto em licença livre na internet e acaba comprando um exemplar. Então, para a gente se mostrou ser uma técnica de difusão e de aumento de vendas, de repente, do livro, né? E aí estamos na luta para conseguir fazer essa mesma estratégia com outras editoras. É incrível, né? Como os livros ilustrados estimulam a imaginação das crianças desde o começo, né? E ajudam até na formação estética, assim. E aí eu queria te perguntar, como que é criar um universo visual? Como que é o começo, assim, a partir de um texto? Como que você cria todo um universo visual a partir de uma história? Ai, cara, depende, assim, mas eu, no geral, se você for olhar meu portfólio, ou o portfólio do Rebimboca, são visualidades muito diferentes, porque a gente gosta muito de desenvolver uma linguagem que se aproprie para cada contexto, né? Mas, na verdade, se você for investigar o que está por trás, o processo é sempre mais ou menos o mesmo. O que varia é o tipo de ingrediente que a gente usa na receita. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com colagem, essencialmente colagem, mesmo que às vezes não pareça. Né? Porque tem, por exemplo, num dos nossos livros da Sabichinho, que a gente fez usando insumos de tinta guache, pastel e uns rabiscos de carvão, que é o Morte da Lagarta. Você olha para ele e parece que é uma pintura, mas na verdade, se você for explodir os arquivos e olhar o processo, ele é o resultado de uma criação de um banco de insumos limitado, em que a gente faz, por exemplo, no caso da Morte da Lagarta, que falava de um assunto super pesado, né, que era morte durante a pandemia, e eram uns insetos que estavam na terra, então eu queria que tivesse uma materialidade das tintas, um pouco daquele ar do carvão, e do carvão e do pastel seco, enfim. Então a gente faz um monte de insumos, rabiscos, manchas, em folha sulfite, preto e branco, escaneia tudo e cria um banco limitado. E a partir desse banco vai ter que gerar todas as ilustrações do livro ou do projeto. E isso a gente faz, coloca essa limitação bem restrita, porque a gente acha que dá um temperinho para o jogo. Quer dizer, você vai ter que fazer isso aqui funcionar no desenho, né? Porque o desenho, ele pode ser, às vezes, angustiante. Eu acho que essa é uma angústia também que é aí atrás, que você pode tudo, né? Qualquer gesto, qualquer... E aí, quais são as escolhas que você vai fazer em cima desse poder tudo? Né? Então, para mim, essa tática da limitação do banco de insumos é um jeito de lidar um pouco com essa angústia das escolhas que você vai ter que fazer, porque é isso, eu vou ter que me virar com o que tem aqui, eu me viro, e isso vai fazer com que o projeto aconteça dentro do prazo e que você, dali, tenha que tirar uma solução e obrigatoriamente ficar satisfeito com essa solução. Porque o trabalho de criação visual, ele pode ser infinito, né? Você sempre pode mudar um pouco, dar um outro ângulo para uma composição, fazer um corte diferente para tentar comunicar com mais profundidade aquilo que você está querendo comunicar. E essa limitação, para mim, ela é bem, assim, traz paz para o meu coração. E isso acontece com vários outros projetos, assim, o próprio Quem Manda Aqui, se você for ver, ele é um projeto totalmente vetorial, feito com cores primárias, mas eram formas pré-determinadas e cores pré-determinadas que poderiam ser intercambiadas e, assim, compostas de maneira a fazer aquelas ilustrações. Então, por mais que as visualidades sejam muito diferentes, o pensamento de projeto, o workflow é o mesmo, assim. E a mesma coisa vale para mim com a IA, porque eu acabo usando as coisas que eu produzo com a IA como se fosse um arquivo de colagem, como esse insumo limitado. A diferença é que é difícil limitar, né? Porque é tão fácil, tá tão na ponta do dedo e é tão rápido você gerar milhares de insumos que fica, às vezes, eu já tive, assim, nos primeiros projetos que eu fiz, de não conseguir parar, assim, de ser meio viciante. Você tá lá, meio, deixa eu testar só mais uma. E se eu mudar essa palavra no prompt? E se eu se eu trocar a versão para ver o que acontece? Assim, meio que você tem que...
minha angústia com a IA é a mesma coisa, assim, tem que colocar um limite. Quantas horas eu posso gastar para gerar, né? Quantas combinações diferentes eu posso fazer, porque senão o negócio não acaba, né? Sim. Não, bem legal essa técnica, porque eu sinto que até afunila um pouco mais a estética e cria uma consistência única para cada trabalho, né? Sendo na IA ou sendo ilustrado, acaba trazendo uma estética única ali para cada um deles. Você tem que trabalhar com aquilo ali. É bem legal. Sim, inclusive E o desafio da consistência é uma coisa muito importante na IA, né? Eu acho que dentro de um livro ilustrado, com qualquer projeto que você está, enfim, desenhando, qualquer comunicação visual, é um pouco esse o desafio, né? Você criar uma identidade é você dar consistência para um discurso visual ali. Ou mesmo o livro ilustrado, se você está fazendo todo à mão, é muito difícil você manter essa consistência do início ao fim. Mas a IA coloca isso de uma maneira muito na nossa cara, né? Porque é um desafio grande você conseguir fazer com que ela te responda da forma como você está imaginando, do princípio ao fim, né? Total. E o que te motivou assim a integrar a IA no seu processo de ilustração? Como que começou isso? Como sempre, com todas essas questões tecnológicas, quem implanta o bichinho na minha cabeça é o Pedro Marcum, né? Ele que está sempre prestando atenção nessas inovações e tal. E aí foi lá no fim de 2022 que ele começou a fazer uma produção literária, acho, usando o chat GPT. E começou a participar de conversas e tal, e veio me perguntar se eu já tinha usado, e me falou que tinha lançado, parece que o DALL-E 2 na época. E aí eu estava com um projeto para um podcast que eu amo, que é o 37 Graus, que infelizmente acabou, mas eu estava fazendo a identidade visual da temporada do 37 Graus, que falava sobre edição genética. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, que eu falei, meu, tem muito a ver. Você está pensando numa coisa, né? Inteligência artificial e edição genética são coisas um pouco assim, o orgânico e o artificial se embolando ali. E aí Sim. eu propus para a Bia e para a Sara, que as jornalistas brilhantes desse podcast, testar fazer essa identidade usando o IA. Só que eu fiz alguns primeiros testes e eu entendi logo de cara que eu não ia ter absolutamente nenhum controle da maneira como eu estava imaginando, né? Porque eu dava um prompt e ele me devolvia uma coisa muito diferente do que eu tinha imaginado. E eu já logo de cara testei jogando uma imagem que eu tinha produzido e eu queria que ele conseguisse fazer alterações nessa imagem para que eu conseguisse trabalhar ali dentro. Só que eu percebi que não era exatamente assim que funcionava, né? E percebi testando. E muito rápido eu comecei a testar o Midjourney também, e para mim foi surpreendente a guinada que o trabalho deu. Porque quando eu estava com ele na cabeça, usando o meu método tradicional de colagem, eu esperava que a IA fosse me dar determinado tipo de insumo e que eu ia estruturar o trabalho de tal jeito. Só que aí eu percebi que como uma aquarela ou como qualquer outra técnica que você depende um pouco da maneira como os materiais reagem para poder interagir, que o dispositivo da IA também ia ter seus próprios meandros, né? E aí eu fui, conforme o trabalho foi evoluindo, eu fui, digamos, abrindo meu coração para incorporar um pouco as alucinações, os erros e trazer e tentar misturar com o meu próprio trabalho. E no fim ficou super legal. Eu consegui fazer, acho que até hoje eu olho para ele e gosto dele, que às vezes é difícil para um artista, né, de olhar 3 anos depois um trabalho e falar, puta, não faria nada disso hoje. Mas foi bem interessante que eu acabei conseguindo produzir as minhas manchas à mão, digitalizar, jogar dentro do Midjourney e fazer com que ele trabalhasse um pouco em cima da paleta que eu escolhi. Tudo isso na V4, né? Que hoje estamos na 6.1, muita coisa mudou, mas fui testando e entendendo de que maneira que eu poderia incorporar isso, assim. Mas teve um componente também de, putz,
ficar obcecada, assim, porque eu entrei lá e eu ia criando, eu queria saber o que acontecia, foi meio meu videogame, assim, eu ficava no, putz, eu preciso parar, preciso ir embora, preciso fazer janta pro meu filho, sei lá, e eu queria, não, só mais uma imagenzinha, só mais uma, e testando, até conseguir entender mais ou menos como que conversa ali com o robozinho. E você sempre foi criativa, você fala isso, né? Você falou de projetos lá de 2010, 2011. E a IA generativa é super recente, né? Como que você descreveria essa sinergia entre a tua criatividade humana e as capacidades que a IA tem, né? E que ela traz nas suas obras? Cara, teve uma coisa que me empolgou demais, assim, que eu fiquei fascinada a primeira vez que eu comecei a ter contato, assim, que era justamente por esse viés da cultura livre, né, da gente ter os projetos em Creative Commons, que é uma coisa que já me inquietava, assim, há muito tempo, que é, putz, por que por que todos os livros não são livres, né? E aí quando eu comecei antes de começar a problematização, porque essa questão tem muitos lados de problematização, mas o meu primeiro contato com a IA foi, cara, isso é maravilhoso, porque eu posso criar usando um banco de dados compartilhado, que pode ser alimentado assim com muitas informações do mundo inteiro, todo mundo criar alguma coisa, colocar lá, e aí a partir do que você cria, do que fulano cria, do que outra pessoa cria, a gente faz um emboladão desses saberes, né, ou dessas criações, e a gente pode criar alguma coisa nova com isso, né. Isso é uma coisa que eu acho que tem bastante no meu trabalho desde sempre, que é uma questão de trabalhar sempre em parceria, né, por exemplo, as ilustrações dos livros da Sabichinho, eu nunca faço sozinha, eu sempre faço com o André. E, inclusive, tenho muitos colegas que me perguntam, putz, como é que você consegue ilustrar com outra pessoa junto? E eu fico pensando, como é que você consegue fazer tudo sozinho, sabe? É tão melhor quando tem alguém para bater uma bola contigo, meter a mão na composição, fazer um teste que talvez você não estava enxergando. Então, tem um pouco essa coisa da criação conjunta, da cooperação, que sempre me fascinou, né? Então, isso, para mim, é uma das coisas que a IA trouxe como possibilidade. E aí começam a surgir, enfim, questões que eu acho que são muito válidas, que temos que falar sobre elas, que é o da apropriação sem autorização de conteúdo, enfim, de artistas, que, tipo, reutilizar o trabalho das pessoas, né, sem permissão e acabar ganhando em cima disso, mas eu acho que essa questão é uma questão muito espinhosa e que está no cerne de uma conversa que talvez a gente não esteja preparado para ter, que é, eu acho, na verdade, que tudo deveria ser livre, né? O conhecimento deveria ser livre. E se a gente se liberta um pouco de pensar a propriedade intelectual como algo dado e que não existe saída desse sistema, eu acho que isso pode acabar afunilando um pouco a conversa. Então, quando eu desafio pensar se o jeito correto de fazer as coisas é defender essa propriedade, o direito do autor e tudo mais, acho que já dá para abrir um pouco mais a conversa, né? É óbvio que é chato que essas empresas que têm capacidade de varrer a internet criem seus modelos e depois rentabilizem, né? E ganhem em cima do trabalho não remunerado dos outros artistas. Mas eu acho que a gente poderia falar, pô, peraí, mas e se esse modelo desde o princípio não for o mais legal e a gente puder pensar, por exemplo, uma outra forma dos artistas serem remunerados pelo trabalho que eles fazem e que essas obras sejam, enfim, de domínio público na sociedade, mas que a gente tenha estruturas, né, de dar uma sobrevivência digna, enfim, e um pouco além até, né, para as pessoas que estão aí criando e fazendo arte e, enfim, sendo contadoras e sendo seja lá o que for, né? Mas aí eu acho que é uma conversa um pouco radical, talvez. Mas eu gosto de pensar assim, essas utopias, exercitar um pouco essa imaginação para fora do que está dado, sabe? Eu até escrevi um artigo na revista Recorte falando sobre isso, né? Sobre essa questão da propriedade da apropriação, né? Dos datasets, né? De dados para treinamento dos datasets,
E foi um post, foi um texto muito polêmico, assim, que eu coloco um pouco esse desafio de pensar como É, seria. eu acho que você está avançando uma discussão que ela vai existir. Eu acho que como você está dentro, né, a gente está dentro e usando a ferramenta e vendo as possibilidades, eu acho que você está adiantando uma discussão, porque assim, propriedade intelectual, direito de uso, privacidade, né, isso tudo são termos que, cara, vai mudar, o conceito disso vai mudar, né, e a Total. gente não tem muito como fugir disso, né, já é uma realidade. A IA não é, tipo, metaverso, sabe? Não, ela veio para ficar, Uhum. ela existe, ela acontece, ela faz diferença na vida do criativo, sim, como ferramenta, e vai mudar, cara, conceitos. Eu acho que você está adiantando, talvez você esteja à frente do teu tempo, então a discussão ela é mais árdua, assim, né? Mas aqui tem umas coisas, por exemplo, que eu acho que é uma questão apenas de como você enquadra o assunto, porque tem um certo apego dos artistas à autoria e à propriedade que, por exemplo, ninguém está questionando a validade do propósito do Zuckerberg de lucrar em cima da sua arte, tal qual ela está, em cima da sua imagem, né, em cima da sua voz, em cima de todas essas coisas. Você voluntariamente coloca o seu trabalho, voluntariamente mais ou menos, né? Porque é uma voluntariedade compulsória, porque você está fora Sim. das redes, acaba não sendo uma opção. Mas assim, você clica lá nos termos de uso dizendo que você aceita sem nunca ter lido, mas de qualquer forma a Meta estava lá dizendo nos termos de uso que ela poderia usar aquilo para tipo 1000 coisas. Você não é mais proprietário de todas as imagens que você põe lá. E eles ganham em cima do seu trabalho do jeitinho que ele está feito. Aí quando vem um Midjourney, sei lá, qualquer outra plataforma, uma OpenAI, e pega o teu trabalho, embaralha lá, faz uns denoise, faz um salamalecum lá, e aí cria uma outra coisa em cima daquilo, de repente isso é inaceitável. Mas ganhar dinheiro em cima do seu trabalho, que tá a sua assinatura junto, tudo bem. Então eu acho que tem uma coisa um pouco, tem um nozinho bem complicadinho aí dessa coisa do valor do artista tá associado a essa autoria, né? Um pouco da imagem que a gente se faz, um pouco de elitismo até por parte de alguns artistas, de que falam, pô, mas eu treinei tanto para fazer isso, e agora qualquer mané entra lá, escreve um prompt, consegue fazer um desenho tão bom quanto ou melhor que o meu. Não é, a gente sabe que não é exatamente assim, né? Você tem que ter a sua sensibilidade, o seu desenvolvimento, o seu estudo para sacar o que é uma composição que funciona, o que não funciona, quais os elementos que compõem uma imagem que você pode usar ao favor de transmitir essa ou aquela emoção, etc., né? Mas, por outro lado, essa interface aí de você escrever um prompt verbal e obter uma imagem em poucos segundos também coloca na mão de pessoas que não necessariamente tinham o domínio da técnica a possibilidade de se comunicar de outra forma, né? E isso, eu não estou pensando, puta, se vão copiar o meu trabalho ou não. Eu estou pensando que isso vai mudar paradigmas em escalas antropológicas, né? Eu estou muito mais interessada em saber o que essa facilidade da produção de imagem vai trazer numa escala em que todo mundo está usando isso, do que entender exatamente como que com Stable Diffusion e com Vue UI você vai conseguir produzir. Porque é assim, quem quiser se especializar, vai se especializar e vai fazer coisas sensacionais que muito difíceis de fazer por um Harris mortal. Mas eu fico muito fascinada com essa facilidade. O que vai acontecer agora que qualquer pessoa pode produzir uma ilustração? Enfim, vamos falar sobre a qualidade, sobre a adequação, sobre certo e errado, ok. Mas o fato é que a profissão do ilustrador está absolutamente desafiada, né? Não vou dizer que a ilustração morreu, não é isso, mas eu acho que o papel do ilustrador está mudando e muito rápido, porque agora eu me vejo muito mais como uma guia de assim, eu vou ter que conseguir fazer muito mais exploração do que simplesmente uma materialização do conceito do cliente, né? Como é que eu vou entender, de repente, treinar um modelo para que esse cliente consiga, a partir das regras e das prerrogativas que eu, como especialista na imagem, vou colocar para essa pessoa conseguir trabalhar com isso,
do que simplesmente ficar só na produção massiva, assim. Sim. Você comentou que esse seu artigo foi polêmico, né? E eu consigo imaginar, a gente está sendo pioneiro, nós somos os primeiros a apanhar. E aqui do nosso lado é igual, assim. E aí a gente vê você postando muito, compartilhando muito dos seus processos criativos, tanto quanto dá certo, quanto quando dá errado. Como que tá a aceitação de quem te segue? Tem muito hater? Ou a galera tá curiosa, tá querendo entender como é que faz? Como é que tá essa aceitação no teu Instagram? Cara, os haters vêm em ondas. Eu acho que às vezes tem grupinhos que, puta, alguém descobre uma coisa e vem... Ah, quando eu lancei o primeiro curso de IA para ilustração, veio muito hate. Mas... Enfim, acho que eu lidei super bem, assim, acho que tô um pouco também entendendo que as pessoas estão se sentindo muito ameaçadas e eu acho que elas têm razão, né? E aí, às vezes, a reação, ela é proporcional a esse medo, né? Então eu tentei não aceitar o hate, que eu não peguei pra mim, mas assim, eu tentei olhar esse hate meio com o coração aberto, ser meio poliana, assim. Mas no Sim. geral, eu posto muitos vídeos falando e tal, as conversas são muito civilizadas. As pessoas têm argumentos bons, a gente vai, conversa, troca, mas sempre as interações, as melhores interações são quando eu mostro os fracassos, assim. Que eu acho que é isso também, as pessoas querem... Primeiro, eu acho que mudou esse negócio, assim, do artista estar num pedestal, e é o artista que detém a técnica, e ele que sabe fazer aquela coisa maravilhosa que eu nunca vou poder fazer. Eu acho que aí traz um pouco mais para perto a possibilidade de qualquer um poder ser artista. E aí as pessoas, elas querem se sentir mais parte do que está acontecendo, elas não querem justamente isso, assim, essa coisa do cubo branco do museu e um pedestal de uma obra que você não pode tocar, ficou no século passado. Agora tá uma coisa assim, eu posso fazer uma obra dessa, né? Eu também posso me comunicar e eu posso usar isso. Então eu acho que essa coisa do compartilhar o processo é uma coisa que aproxima, né? Mas ao mesmo tempo é isso, assim, eu não tenho medo de contar como é que eu faço as coisas, porque eu sei que eu tenho uma visão que é só minha, que ela foi treinada e especializada segundo direções que eu imprimi, que eu dei, né, para minha formação. Eu tenho toda uma base política e filosófica que embasa o meu trabalho mesmo. Então, quando eu estou fazendo uma mistura de imagens no Midjourney, ou, sei lá, uma exploração com uma composição abstrata, eu estou entendendo do porquê que eu estou querendo essa sensação gráfica, da onde que vem essa textura, aquilo ali me remete de alguma certa forma a um período histórico, e aí tudo isso, né, na semântica e semiótica das imagens vai querer trazer alguma coisa, então tem todo um domínio teórico que você vai se beneficiar, não vou falar que é estritamente necessário, mas você vai se beneficiar muito se você tiver. Então, vai sempre ter uma diferença entre aquele artista que usa a IA de maneira superficial e que não tem uma intencionalidade por trás daquele trabalho que ele está desenvolvendo, e tem um artista que está, né, tipo, pensando e alinhavando todas essas questões por trás do trabalho. Eu me considero que eu sou do segundo tipo, e isso se mostra no trabalho, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo seja obrigado a saber 1000 coisas de história da arte, estudar filosofia, né? Mesmo porque a gente vive num mundo precarizado e não é todo mundo que tem esse tempo, esse privilégio de se aprofundar em tantas questões. Essa foi uma escolha que eu tenho feito e eu acho que também na minha escolha de compartilhar faz sentido, né? Mas eu acho que, sem dúvida, sempre vai enriquecer o trabalho, né? Não. E quais ferramentas de IA você utiliza regularmente? Como que elas influenciam no seu resultado final? Assim? Você acha que mudou muito o aspecto estético depois que você começou a usar? Ou ainda tem muito do que você fazia na mão mesmo? Eu acho que mudou bastante, sim, porque tem coisas que, por exemplo, algum tipo de textura que eu era fascinada, que era meio difícil de conseguir em insumos, que até hoje eu uso demais a versão 3 e 4 do Midjourney, que são as minhas favoritas,
né? Então, conforme a IA vai evoluindo e vai se aperfeiçoando em fazer imagens ultra realistas e tudo mais, mas não é esse tipo de coisa que me interessa. O que me interessa dela é entender que tipo de coisa eu só consigo fazer com ela, né? Porque assim, para reproduzir um desenho que eu faria muito melhor à mão e muito mais rápido, porque é isso, para você conseguir uma boa composição, tipo, com uma boa ilustração finalizada com a IA, para mim tem sido quase impossível. Eu tenho usado muito o Midjourney, que é minha ferramentinha de estimação, e recentemente muito o Recraft, porque ele me traz uma precisão muito maior quando você está falando de especificidades de territórios e etnias, por exemplo. O Midjourney, ele não sabe muito o que é uma pessoa indígena brasileira. No Recraft eu tenho esse controle. O Recraft sabe o que é uma pitanga. O Midjourney não sabe. Então, quando eu vou entrar em coisas muito específicas para representar, eu tenho usado para gerar, faço a primeira geração no Recraft, e depois venho para o Midjourney, porque ele me dá muito mais controle de estilo, né? Que daí eu consigo misturar imagens que eu mesma produzo, vou tentando guiar ele mais ou menos assim. Controlar, eu acho que é uma palavra forte, que eu não sinto que eu controlo muito. O que tem acontecido é que eu acho que eu fui aprendendo muito a como provocar ele a me dar imagens e estilos assim com as quais eu fico mais empolgada de trabalhar. Mas basicamente são essas duas. Tenho testado alguma coisa com vídeo, assim, mas eu acho que para imagem plana e de ilustração 2D, nenhuma ferramenta de vídeo ainda fez meu olho brilhar, né? Então sempre essas coisas que eu compartilho sempre fazem muito sucesso, que é eu tentando animar uma imagem plana com algum algoritmo de vídeo desses que foram treinados com datasets realistas, assim. Sempre dá umas alucinações engraçadas. Mas dentro dessa pesquisa estética que eu tenho feito com as IAs, ainda não descobri nenhuma. Se vocês tiverem dicas, fico sempre de olho nas dicas da Human para ver se aparece alguma. Mas aí tem um outro projeto também que eu acho muito legal, que também tem esse viés meio antropológico, porque me interessa, além do produto em si, da imagem que é gerado, a conversa com os envolvidos, que é um projeto que eu chamei de Illustration in Vitro, em que eu pego uma imagem do meu trabalho e uma imagem de um outro artista, peço autorização, claro, explico o que eu vou fazer, e misturo essas imagens no Midjourney, e depois vou conversando com esse artista para entender o que ele achou, peço para ele me ajudar a fazer a edição das imagens, e vou tendo esse bate-bola, e aí a gente decide se vai divulgar na rede social ou não. Depois a gente vai mantendo essa conversa, posto no meu perfil, a pessoa entra como colaboradora, daí já teve gente que pediu para sair, porque o cliente viu aquilo no Instagram, achou que era trabalho desse artista, pediu uma coisa igual, e aí a pessoa ficou meio chateada porque era trabalho da IA, e aí eu vou documentando um pouco essas percepções, essas sensações entre os artistas mesmo, de como eles se sentem. De repente, eu trabalho com pessoas que tanto mais entusiastas quanto mais refratários, assim, né, quanto ao uso da IA. E aí já teve gente de todos os tipos, tipo, ai, adorei, achei incrível, fantástico. Teve pessoas que, não quero saber disso, não posta, se postar não põe meu nome. E teve essas também que acharam incrível, mas depois voltaram atrás. Então tá tendo um pouquinho de tudo, assim. E isso é uma das coisas que me anima, porque é um tipo de resultado, de processo, que ele não existiria de outra forma, né? Só colocando ali para ver o que acontece mesmo. Não dá para você imaginar com ferramentas manuais o que seria uma composição mesclada com os pesos e com os treinamentos da ferramenta, né? Enfim. Incrível, incrível. A gente viu um case seu muito legal para MTV, né, que ganhou vários prêmios pelo mundo, assim. Conta pra gente como é que foi isso, assim, como que esse projeto chegou e como que foi a aceitação dele com o público. Cara, esse projeto chegou para mim num e-mail da Paramount, que eu até depois tentei investigar como foi que eles chegaram até mim, mas acho que foi uma pesquisa que eles fizeram por artistas latino-americanas que trabalhassem especificamente com a questão da mulher, né? E enfim, eu sou muito de projetos, e um dos projetos que eu tive e que tenho muito carinho até hoje é Asmina, não sei se vocês conhecem a revista Asmina, asmina.com
asmina.com.br, que é uma... Começou como uma revista digital feminista e hoje já é muito mais, virou instituto, tem aplicativo, cresceu, enfim, mas lá em 2015 não se falava muito disso. E aí eu fui me envolvendo com a causa e fui diretora de arte das Minas por, acho que 7, 8 anos. E aí naquela época eu falava muito, né, sobre esse trabalho de representação do corpo feminino, não só do corpo, mas também da imagem da mulher e todas as dificuldades que você tem. Enfim, eu trabalhando com colagem sempre tive esse desafio de conseguir usar arquivos que representassem corpos fora do padrão, né? Então, para mim, a IA também foi uma loucura na hora que eu tive esse contato, que era, de repente, uma possibilidade de produzir essas imagens que não existiam ou que não estavam acessíveis, né? Para eu trabalhar numa colagem, por exemplo. E aí, como eles estavam procurando uma artista para fazer um vídeo especificamente para a campanha do Dia da Mulher, eles vieram conversar comigo, perguntaram se eu topava. Eu, obviamente, como uma criança que cresceu nos anos 80 e era fascinada por aqueles videozinhos maluquinhos que passavam na MTV, quase chorei de emoção quando eles me chamaram, porque eu falava, eu amava aqueles videozinhos e agora eu vou fazer um. Mas eu tinha acabado de voltar da licença maternidade, tava assim um pouco enferrujadinha, né? 6 meses sem desenhar. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei nem por onde começar. E isso foi logo depois que eu tinha assim, começado a lidar com a IA e começado a entender mais ou menos o Midjourney. E aí, quando eu conectei as duas coisas, eu falei, mas eles falaram que eu posso fazer o que eu quiser. Isso significa que se eu quiser usar IA, eu posso. Né? E aí foi uma coisa, assim, quando eu percebi que era uma possibilidade, né? Aí eu entrei nesse looping, assim, obcecada, gerei acho que mais de 5.000 imagens para fazer um filme de 15 segundos. Mas é que foi isso, né? Também fez parte um pouco da minha curva de aprendizado da ferramenta. E aí eu gerei, enfim, fiz lá um roteiro muito breve e comecei a fazer esses experimentos. Eu queria gerar imagens de genitálias feitas com vegetais. Genitálias e órgãos reprodutivos. Daí aprendi um pouco a lidar com o filtro de palavras proibidas do Midjourney. Not safe for work. Exatamente. E aí agora se transformou muito, assim, gerei vários úteros feitos de brócolis na época que agora acho que já não pode mais, porque a palavra útero entrou lá na lista negra e tudo mais. Que, enfim, a gente poderia aqui abrir uma digressão para falar um pouco da problematização desses filtros, porque eles acabam gerando vieses não sempre positivos. Por exemplo, vocês já tentaram gerar no Midjourney uma mulher gorda de biquíni? Você não vai conseguir. É difícil. Então, assim, aí até conversei lá, de vez em quando eu entro no chat, gente, como é que faz? Não, tenta pedir uma mulher gorda na praia, mas enfim, isso daí já é um outro papo, mas rola isso. Uhum. E aí a primeira tentativa que eu tive foi de usar aquela ferramenta de variação da imagem para criar os pequenos GIFs, e a ideia que eu tinha era de conseguir fazer com que ele gerasse essas interpolações. Dentro do próprio Midjourney, fiz alguns testes que ficaram muito legais, mas era V3 e praticamente impossível. E aí eu meio que abandonei essa ideia no meio e acabei chamando uma animadora brilhante, que é a Natália Okimoto, que pegou um pouco dessas ilustrações, dessas colagens que eu fiz usando esses insumos que tinham uma textura, que é uma textura de papel, mas é uma textura muito Midjourney, assim, que você vê por aí, eu bato o olho em determinado... É um tipo de noise que tem na imagem que ela é muito característico da V3, do Midjourney, assim. E eu fiquei obcecada por essa textura e fiz o vídeo inteiro usando essas... ia gerando imagens e eu queria uma imagem de um corpo dissidente, o que foi praticamente impossível. Então eu parti para colagem para reconstruir essa figura de mulher, porque na época, agora já mudou um pouco, mas na época... não existia a possibilidade dele te gerar uma imagem de mulher que não tivesse uma cintura fina. Né? Então, para ele, era sempre a ampulheta, sempre o violão. Então, eu pedia para ser redonda, a cintura, né, gorda, feia, e nunca vinha
nada do que eu estava imaginando, então como é que eu vou lidar com isso? Eu vou ter que partir para uma edição humana, né? Mas até hoje eu acho que isso é uma questão, né? A não ser que você saiba muito bem fazer teu prompt e consiga direcionar muito bem a sua imagem e que entenda muito bem o porquê que você quer uma imagem daquele tipo, ele vai te dar uma coisa bem pasteurizada, bem genérica, muito treinada para chegar naquele padrão do que é o belo segundo esse treinamento, né? O que eu acho que leva a gente para uma outra problematização, que é essa da pasteurização e de você fechar o teu enfoque em um conceito apenas do que é belo. De repente, a imagem correta é o que é belo segundo esse dataset, mas a arte não necessariamente está buscando só a beleza. A arte lida com o bizarro, a arte lida com o grotesco, e os filtros não deixam chegar no grotesco, né? Eu entendo muito bem porque eles existem, eu acho que tem que existir, a gente também tem toda uma outra problemática de objetificação e de, enfim, não vamos nem falar de pornografia infantil, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente tem que também equacionar essas coisas, e eu acho que o papel dos artistas é um pouco entender isso para poder colocar um contraponto, né? Então, não só, eu sou artista, eu sou contra esse roubo e o copyright, não sei o quê, então eu não quero saber. Eu respeito quem diz isso, acho que quer continuar trabalhando como sempre trabalhou, acho que vai existir ainda espaço, mas eu acho que é muito importante os artistas, fotógrafos, enfim, profissionais da imagem estarem um pouco conectados com o que está acontecendo dentro desses dispositivos, justamente para entender e problematizar um pouco essas obstruções, né, enfim, da criação, e entender que nós que estamos pensando em imagem temos um pouco mais de olhar crítico para isso do que um usuário leigo que vai só gerar, não vai estar pensando nisso e vai ter aquilo como uma verdade, vai deixar aquilo pautar o seu senso estético, o seu senso de justiça, às vezes, né, toda a comunicação que chega para ele vai normalizando um determinado tipo de padrão que eu acho que tem que ser contestado em algum momento, né? E a gente volta ao lado humano de quem está por trás da ferramenta, né? Então, é ele que vai ditar, ele que vai saber, vai ter o crivo de falar, cara, isso aqui tá errado. Exato. E, Lari, a gente vê você à frente de vários projetos legais, então, as Minas, tem Sabichinho, tem o Museu Inventado, seu Instagram, já vamos falar sobre ele. Mas fala um pouquinho sobre o estúdio Rebimboca, como que funciona, qual o trabalho de vocês. Cara, o Rebimboca é um estúdio que eu fundei em 2013 com o André Rodrigues, que é meu sócio, a gente trabalhou juntos no mercado editorial, nos conhecemos fazendo edição de arte de revista, que era uma mídia que acontecia nos anos 10, até os anos 10, que hoje em dia, não sei, alguns dizem que está voltando, outros dizem que morreu, enfim, mas fazia muito mais parte da nossa vida, né, sair num consultório médico, ficar folheando uma revista, agora a gente está todo mundo no feed, mas enfim. E aí a gente, nessa época que eu resolvi me lançar, né, como freela, como ilustrador independente, sei lá, ele também estava saindo do mercado editorial, e a gente começou a fazer uma parceria meio que sem grandes pretensões, em que ele tocava, né, a parte mais de design e produção, de publicações, e eu entrei como ilustradora e tal. E aí foi dando certo nossa parceria, a gente resolveu fundar em 2013, juntar, né, os trapinhos corporativos e fazer o Estúdio Rebimboca. E desde então a gente tem se focado muito em tentar trazer projetos para o estúdio que combinem design gráfico com ilustração, sendo a ilustração parte muito importante do DNA das identidades que a gente cria, né? Então, para a gente é meio que inseparável o Rebimboca, o design, o que é design e o que é ilustração, é tudo meio bolado junto, a gente trabalha muito junto, sempre na criação dos projetos, tem mãozinha dos dois ali. E uma coisa que sempre definiu muito o nosso trabalho foi esse interesse por misturar técnicas manuais, né, aquela coisa do volume, do tátil, com técnicas digitais. Então a gente vai indo atrás, sei lá, compra uma impressorinha de corte,
testa uma impressão 3D, um corte a laser e tal. Então sempre foi uma coisa que deixou a gente fascinado e a gente sempre quis incorporar isso, mas de uma maneira em que preservasse a coisa da manualidade, um pouco do erro, né, do imprevisto. Então, é uma coisa que sempre pautou a gente, e aí por escolhas, né, a gente foi tentando sempre focar no terceiro setor. Então, o Rebimboca, a maior parte dos nossos clientes é ONGs ou institutos ou agências de comunicação que trabalham com essas parcerias aí com ESG, né, com sustentabilidade, infância, cultura. A gente foi tentando moldar assim, o nosso trabalho voltado para essa... a gente gosta de falar que é promoção de direitos humanos e direitos da natureza, né? Está tudo conectado. E a gente é isso, vai trabalhando um pouquinho o Sabichinho, né? Que os dois estão na Sabichinho, mas o dia a dia aqui é Rebimboca e a gente trabalha bastante com essa parte de direitos humanos. Massa. Lari, a gente teve um papo rápido uma vez, eu vou dar uma volta agora, eu vou voltar um pouco lá para o início IA, mas porque foi muito legal, é um papo curto que a gente teve, mas que eu acho que é legal a gente trazer isso, porque você comentou umas coisas que foram bem, assim, produtivas enfim, legais de se ouvir, porque a gente está falando de arte, né? É diferente quando a gente liga a arte, a ilustração com o IA, é diferente, a fotografia também é uma arte, né? Mas o traço, né, manual, enfim, é uma outra relação. E aí uma questão que a gente estava discutindo era como que você assegura que as suas obras elas mantêm a sua identidade artística, né? E quais são os desafios éticos de usar IA nesse processo de criação? Então eu vou começar já desconstruindo a tua pergunta, porque o que é uma identidade artística, né? Que é isso, eu acho que o produto final, é o processo. Eu acho que se a gente você vai pensar em arte contemporânea, já não está mais aí com essa mentalidade da materialidade da obra, né? Hoje em dia, em arte, está se discutindo coisas muito mais sobre o imaterial, sobre as relações, né, com o contexto humano. Tem se questionado muito também a maneira como foram tratadas as obras, os processos coloniais dentro da arte e tudo mais, né? E eu acho que essa coisa da identidade, ela está muito ligada ao mito do artista gênio que nasce ali com o iluminismo, com essas vanguardas europeias, né, o Picasso, o artista, aquele grande gênio, o detentor tocado por Deus, sei lá o que é, sabe, uma interface do espiritual, vai materializar isso na face da terra e tudo mais. Eu acho que, assim, tem muitas outras maneiras de a gente olhar para a criação artística, inclusive como produto de uma criação coletiva, de um contexto, né? Então, assim, eu, na verdade, não estou nem muito preocupada em ter essa identidade estética, né? Esse resultado, porque para mim tem me interessado muito mais o processo, porque é isso, eu acho que alguém que me contrata como ilustrador ou como designer, eu não sou o tipo de artista previsível, né? Porque tem pessoas que você contrata, alguns artistas que têm uma visualidade muito marcada. Se você me contratar para fazer um trabalho para a Human, você não vai ter a menor ideia do que vai sair. Mas eu te garanto que vai ficar bom. Eu também não tenho a menor ideia do que vai sair, porque a resposta para essa pergunta, ela vem do processo. Então eu estou bem, assim, tranquila com isso, porque eu acho que o que informa, o que molda o meu processo é toda uma base teórica e de experiências vividas também, de relações que eu tenho com o mundo e com as pessoas, que vai fazer com que eu faça determinadas escolhas e aquilo ali vai fazer sentido naquele momento. Né? Então, assim, para mim, Larissa, artista, que penso que a cultura livre que a cultura livre seria um presente para todos nós, que pudéssemos ter acesso a toda essa informação produzida pela humanidade e tudo mais, para mim não faz muito sentido em querer preservar uma identidade dentro de uma caixinha, sabe? Eu acho que
isso é uma mudança que vai acabar acontecendo e que as pessoas vão acabar desconstruindo o próprio papel do artista enquanto mantenedor dessa linha fechada do que é a identidade, né? Porque eu acho que também faz parte de um processo de descolonização das nossas mentes, assim, né? Porque, assim, por que você tem que ser dono desse tipo de geometria ou desse tipo de traço, sendo que esse é o traço que você faz porque faz sentido você fazer esse gesto num determinado contexto, né? Então eu acho que assim também isso me interessa da IA, que é como que eu vou buscar alguma coisa, algum tipo de glitch, algum tipo de processo que só faça sentido porque está sendo feito ali e da maneira como vai ser aplicado. É muito diferente de eu querer emular e usar a IA para fazer um Matisse ou para copiar o trabalho do Zé Miguel da esquina. Enfim, claro, eu acho que assim, a gente tem que tentar manter um decoro e um respeito com o trabalho dos colegas, mas aqui eu acho que isso para mim já é uma coisa que está dada, assim, que eu posso me inspirar e eu posso me alimentar do trabalho de colegas. Aliás, eu olho muito para trabalhos de pessoas que estão próximas a mim para me inspirar, mas isso sempre vai ser incorporado no meu trabalho de uma maneira respeitosa, de uma maneira a fazer uma homenagem, e nunca a surrupiar o que é do outro e tentar vender no lugar do outro, sabe? Porque não faria sentido. Por que eu vou fazer isso, sendo que eu posso produzir uma coisa que é minha, e só eu vou produzir? Enfim, aí você fica um pouco naquela... cai um pouco naquela questão da aura, né, e daquela coisa única da obra, que tem um valor de mercado porque ela é única e tem uma escassez. Só que a gente está na internet. Na internet não existe mais escassez, porque os trabalhos eles são reprodutíveis a milésima potência sem perder absolutamente nada. Faz sentido falar em original? Faz sentido falar em uma coisa, assim, nesse beijo do Deus das artes na testa do artista? Então, acho que é um pouco essa desconstrução que eu faço. Tem um vídeo que é Everything is a Remix, né? E ele fala exatamente isso, e não é de agora, né, cara? É um vídeo antiguíssimo Imagina! e Temos na na música passou música o por isso. sample, né, apropriação, e eu acho engraçado, porque na música a gente já aceita muito melhor essas apropriações, enquanto nas artes visuais isso já gera mais polêmica, né? Acho que tem jeitos e jeitos, acho que inclusive aí tem um campo muito interessante para a gente brincar também usando a IA. Eu acho que tem muitas coisas a serem discutidas, mas na verdade, se você vai para academia, para as conversas de corredores de arte contemporânea, meio que isso já está decidido, assim, que não é mais uma questão a ser debatida, mas eu sinto que num consenso geral, assim, na internet. Na internet, assim, não, eu acho que é o senso comum mesmo, eu acho que ainda tem muita coisa para desconstruir em relação a isso. E principalmente entre ilustradores, assim, eu acho que para mim foi muito emblemático um episódio que aconteceu em 2023. As pessoas que trabalham com livro vão se lembrar, talvez vocês que já estavam aí com as anteninhas da IA ligadas se lembrem também, que foi o caso do livro indicado ao Jabuti, que usou IA para fazer as ilustrações. Foi um Frankenstein que foi indicado a melhor ilustração naquele ano. E depois que veio à tona que as ilustrações tinham sido feitas com a ajuda de IA, a organização do prêmio decidiu desclassificar essa obra. E assim, no meio assim dos artistas, escritores e ilustradores, foi uma polvorosa, gente xingando, falando que tinha que desclassificar mesmo, e que é isso aí, nananã. E eu falei, calma, gente, eu sou a do calma, gente, quando estão, né, demonizando também. Não acho que vai salvar o mundo, mas acho que temos, né, que relativizar e complexificar as questões. E aí, acho que foi conversando que teve várias pessoas que depois falaram, pô, realmente desclassificar foi meio uma besteira, porque o prêmio, além de ter a função de reconhecer os artistas e promover e tudo mais, tem uma função de registro histórico, né, do que estava acontecendo na época. Eu mesma, né, que estudei o prêmio Jabuti na minha iniciação científica, posso dizer, de repente foi apagado do registro do prêmio o fato de que em 2023 uma pessoa foi indicada ao prêmio de ilustração com uma obra feita com inteligência artificial.
né? E o que isso quer dizer? Aí tava todo mundo meio perdido, acho que foi a maneira como, né, as pessoas souberam lidar na época. Mas essas coisas continuam acontecendo. Um desses prêmios que eu ganhei com o trabalho da MTV, que foi da Communication Arts, me chamou para ser júri esse ano, né? No ano seguinte ao que eu fui premiada, eles me chamaram para ser jurada de um concurso em que eles proibiram terminantemente qualquer tipo de uso de IA. Meu Deus. Aí eu conversei com eles e falei, gente, o que está acontecendo? Que volta. Assim, o meu projeto estava lá, escrito em letras garrafais, isso aqui foi feito com IA e eles escolheram reconhecer esse projeto, e aí fiquei sabendo depois que eles tiveram um backlash, assim, da comunidade muito violento em relação ao uso de IA, que eu acho que é desses artistas que estão, com razão, se sentindo ameaçados, porque, de novo, eu não acho que a questão seja IA, é todo um sistema que está montadinho para, né, extrair o máximo, dando o mínimo de volta. É que era tudo muito novo, assim, né? E a gente já viu em outras vezes na história da arte acontecer isso, né? Com o impressionismo, até com o Duchamp lá. A Sim. gente já viu acontecer isso várias vezes e tá acontecendo de novo agora, né? Os dissidentes da IA vão abrir. Estão abrindo 1000 concursos, né? Agora, o Salão dos Rejeitados da IA. Então tem um monte de gente fazendo iniciativa, né? De fazer revista para divulgar e concurso para, enfim, para descobrir, né, as pessoas. Porque tem muita coisa legal sendo feita, mas assim, vamos ser bem sinceros, a grande maioria das imagens que você vê feitas por IA é de chorar, né? Então, assim, você tem que entender muito bem para que você está usando, de que maneira, né? Qual que é a intenção, você quer explorar ou você quer mais do mesmo, enfim. É isso, agora que você pode pensar em qualquer imagem, que imagem você vai escolher? Né? Tela branca, né? E quais são suas expectativas assim, para o futuro da arte digital com esse avanço contínuo? Assim, a gente sabe que nos últimos anos cresceu muito, assim, evoluiu demais. O que você acha que vai acontecer nos próximos anos? Cara, eu não sei, eu vacilo, eu pendo entre achar que vai ser super legal e vai ser uma catástrofe, assim, porque a sensação que eu tenho é que cada vez mais as pessoas vão precisar muito de presença física, né, para conversar. Eu só vou acreditar numa fofoca se você me contar ela segurando na minha mão, olhando nos meus olhos. Que as coisas que vêm por vídeo, por áudio, por escrito, por imagem, por meios digitais, eu não sei se eu me convenço delas, assim. Eu acho que isso é um desafio muito grande para a comunicação visual em geral, muito grande para a fotografia, muito grande para o cinema, e para a ilustração, eu acho que também vai ter esse samba aí de como é que a gente se reposiciona, se recoloca, como é que a gente entende a função da comunicação visual no mundo com esses desafios, né? Eu aposto um pouco nessa ideia de comunicar, né, de explicar como funciona, de falar sobre imagem e a maneira como elas comunicam, um pouco trazer para a superfície, para quem é leigo, essas questões de comunicação visual que, num primeiro momento, você pode não estar atento, mas determinadas nuances podem fazer diferença, porque na hora que todo mundo é um produtor de imagem, de ilustração, de música, de tudo, eu acho que é muito nessa conversa e nessa valorização do background que a gente vai conseguir moldar um pouco, né, as coisas. Então eu estou apostando um pouco nas relações humanas para trazer uma arte de melhor qualidade. Não sei, é difícil fazer esse exercício de futuro, né? Mas para mim o que tem me trazido muita satisfação é justamente isso que a gente está fazendo, que é conversar a respeito do que está acontecendo, levantar questões, complexificar o debate, que ela não é só boa ou só ruim, né? É uma ferramenta, é um dispositivo, ajuda, mas também complica muitas coisas, né? Que a gente tem questões de memória envolvidas, em que você ressuscita, de repente, as pessoas para fazer propaganda de Kombi, né? Sei lá. Então a gente começa a lidar um pouco com essas coisas do tipo, pô, você está de repente manipulando imagens de pessoas mortas, voz, vai estar chegando aí deepfakes e vai estar... Não sei, né? Qual que vai ser o papel da ilustração nisso tudo? O desenho vai morrer? O gesto vai perder
a razão de ser, porque é isso também, quando eu estou usando IA, eu não considero aquilo um desenho, né? Porque para mim o desenho ele envolve uma parte física, um gesto, uma materialidade, uma interação do material. Eu estou produzindo imagens, mas isso também já é uma questão super intensa na fotografia, já se debateu muito, daí tem, né, manipulação de imagens, o fotojornalismo, e não só o clique que você faz, a composição que você faz, como isso é divulgado, como isso circula, em que contexto, em que layout, ao lado de qual outra imagem, o que está em volta. Então, são tempos muito complexos para lidar com a imagem, porque é muita imagem o tempo todo te cercando e entrando, né? A imagem do digital também vai com você para a cama, como o livro, na verdade. Mas o tempo dessa imagem digital é muito efêmero, né? Você não vai e volta, você não tem esse momentinho, né? É uma coisa mais obsessiva, assim, né? De, putz, preciso ver isso também, preciso saber, preciso procurar. Então aquilo te deixa um pouco mais alvoroçado, ao passo que o livro te leva para uma outra dimensão de tempo. Então é isso, acho que não sei se eu respondi muito bem. Não, respondeu super. E eu entendo, cara, é difícil pra caramba falar de futuro nessa época que a gente tá vivendo, né, cara? Que muda tudo de um mês pro outro. E quando você não acreditava, e tá acontecendo, e é isso. A gente falava sobre isso, sobre filme. Cara, IA não vai conseguir fazer vídeo tão cedo, e morder uma língua, e é isso. E vai ser assim, uma surpresa. Olha, eu admiro muito quando eu vejo um filme produzido com IA, porque pelas coisas que eu testei, eu acho muito difícil conseguir uma coisa decente, mas vocês me mostram aí no dia a dia nas redes da Human que dá para fazer coisas muito legais. A gente fala muito isso, né? Não tem botão mágico, é muito tentativa e erro, faz parte, você sabe disso. Então, é isso, é um trabalho que ainda é árduo, não tem dessa. Vai gerar um monte de imagem, enfim. Tem um processo de hackear as ferramentas também. Enfim, você tem que ir sabendo lidar com elas, cada uma tem sua característica. Lara, a gente está chegando nos finalmente, tá? Pô, o papo foi ótimo. A gente no final separa para fazer um bate-bola, algumas perguntas mais curtas e diretas que a gente repete para todo mundo. Lara, que app ou ferramenta, software que você usa assim no seu dia a dia, o que você mais usa no seu dia a dia? Para o trabalho, né? Você está perguntando, ou geral da vida? Acho que geral da vida pode ser mais interessante. De IA? Ou não necessariamente Whatever. de IA? Não necessariamente. Que app eu mais uso? Nossa, preciso pensar. Gmail. Justo. E ferramenta? Ferramenta é o Midjourney. Photoshop. Boa. Midjourney Photoshop. Duplinha. Tradicional. Tradicional. E o que você acha que a IA nunca vai entregar? A IA nunca vai entregar compreensão do contexto humano, porque a experiência humana é só humana. Não pode ser. Por princípio, se é artificial, não é humano, eu acho. Daqui a 5 anos eu assisto isso aqui de novo para saber se eu estava certa. Esse eu acho é muito bom, né? Com inteligência artificial, bota um eu acho no final que garante, né? Alguma dica de podcast, livro, série que você tenha visto recentemente? Livro, eu recomendo para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu tô aqui procurando para ver se eu acho ele, que eu sempre tô indicando ele, mas acho que eu devo ter emprestado para alguém. É A Cultura é Livre, do Leonardo Foleto. É um livro maravilhoso, fala um pouco de história da internet, fala de onde surgiu essa ideia de propriedade intelectual, que, assim, para dar um spoiler, não foi para proteger o artista, foi para proteger quem tinha lá o monopólio do meio de produção. E podcast tem um que eu amo, que é o Resumido, do Bruno Natal, que uma vez por semana ele faz assim, um apanhado de notícias sobre o mundo digital, e aí 45 minutinhos, dá para ouvir e se atualizar um pouco sem ficar muito ansioso, assim. Acho que essas são minhas 2 dicas. Legal, ótimas dicas. E algum recado para deixar para a galera? Que conselhos que você daria para os artistas que estão considerando explorar IA nos seus processos criativos? Cara, o meu conselho é não pare de estudar.
Assim, por mais que você fique bom numa ferramenta, aquilo que você tem como base teórica sempre vai informar os teus resultados. Então, continue lendo, continue pesquisando, se interessando por questões, né, de humanas mesmo, né? O que é a parte política da arte, assim, né? Como que ela se insere, o que você está fazendo, como é que o teu trabalho se insere no mundo e qual é o impacto que ele está gerando. É um pouco isso, refletir sobre isso, acho que só pode trazer benefícios. E, Lari, agora deixa o teu arroba para a galera te seguir, eu acho que vale muito a pena, tá? Já indico logo, né? Mas deixa pro pessoal te seguir também. O meu arroba é museu_inventado, e aí eu fico postando lá algumas experiências que eu faço com IA, às vezes de vídeo, às vezes de imagem, essas misturas que eu faço e converso com outros artistas. E quando surge algum teminha polêmico que tem relação com esse assunto, imagem, inteligência artificial, mas não só, pensando também no mundo das ilustrações, falo sobre concurso, falo sobre a profissão em geral, eu gravo uns videozinhos rápidos e posto lá, e geralmente, surpreendentemente, a discussão na caixa de comentários é bem civilizada. Então eu convido todo mundo que tiver interesse por esse tema a vir dar uma olhada, deixa comentário, manda DM, que eu adoro conversar, eu falo pra caramba, como vocês viram, né? Eu tô sempre querendo trocar e ouvir também da experiência de outros artistas. Galera, sigam ela, super indico também, porque, cara, a gente conheceu o teu trabalho antes da gente se conhecer pessoalmente, né? Que torna ainda mais gostoso, né? Mas, cara, é animal, assim. Ah, É que lindo, bom, lindo, lindo, é obrigada. diferenciado, é lindo. Independente se tem IA, não tem IA, onde tem IA, não importa, cara. O trabalho é diferenciado, né? A gente ficou se mandando, quando a gente conheceu o teu trabalho, o Mário mandou pra gente no grupo, e a gente ficou se mandando cada post. Não foi assim, cara, olha lá, olha esse post, olha esse, assim. Pô, É bom muito legal. saber, fico feliz, gente, obrigada. Não, Obrigada realmente, mesmo. gente, realmente sigam lá, que é único, assim. Legal demais, Lara. Obrigado por ter vindo, tá? Espero que você volte mais vezes. Acho que a gente tem muita coisa ainda para falar aí. Pô, tem pano pra manga ainda, muitos assuntos que dá pra puxar fio aqui e ficar conversando um tempão. Muito. Foi um prazer falar contigo, tá? Obrigada, Foi gente. ótimo. Valeu. Valeu demais. Pô, valeu aí por ter acompanhado a gente. Espero que você tenha curtido. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes, enfim, tem bastante conteúdo legal lá. E acompanhe a gente por aí. Valeu, até a próxima.